Ok, vamos lá. Vamos mergulhar nisso hoje. Temos aqui um material bem interessante. Trechos de Salomão, o homem mais rico que já existiu, do Stephen K. Scott. Sim, a história por trás do livro já chama atenção, né? Exato. O autor, o Scott, ele conta uma virada na vida dele, assim, impressionante. De alguém que, poxa, não parava em emprego depois da faculdade para multimilionário. E tudo por causa de um hábito diário, né? Que um amigo sugeriu. Isso, o Gary Smalley, que até escreveu o prefácio. Ele desafiou o Scott a ler um capítulo do livro de Provérbios da Bíblia, todo santo dia. Uma aposta e tanto. Smalley previu que ele ia ter sucesso se fizesse isso. Pois é. Então, a nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Explorar algumas dessas estratégias, essas leis de conduta, como o livro chama, que vem lá de Salomão. A ideia é buscar insights práticos, né, para quem busca, mais sucesso, felicidade, realização. Uhum. E o autor é bem honesto. Ele diz que quando ele mesmo ignorou esses conselhos, sabe, tomou uns tombos feios, perdeu dinheiro. Então parece que o negócio é sério mesmo. É, exatamente. E o que eu acho fascinante é a premissa central que o Scott tira dos provérbios. Essa ideia de que, assim como a gente tem leis físicas, né, tipo gravidade, aerodinâmica para um avião voar, Certo. existiriam também leis de conduta universais que regem a vida, sabe, nos negócios, nos relacionamentos, e que Salomão teria revelado. Leis de conduta. Interessante isso. Porque lei física a gente mede, testa, né? Como seria essa universalidade para algo como conduta humana que parece tão subjetivo? É uma pergunta ótima. O livro argumenta que essa universalidade, ela vem dos resultados. São consistentes. Assim como, sei lá, ignorar a gravidade tem consequências, né? Ignorar essas leis de conduta, mesmo sem saber, limitaria o nosso potencial. Poderia levar a resultados ruins. Entendi. Agora, conhecer e aplicar essas leis permitiria alcançar mais propósito, mais sucesso. A analogia do avião que ele usa é boa. Tentar voar sem entender as leis da física não vai dar certo. Faz sentido. Então, a sabedoria de Salomão, nesse contexto, não é teoria, é prática. Um manual mesmo. A história bíblica diz que ele pediu sabedoria a Deus para governar, né? E ficou famoso por isso. A gente vinha de longe para ouvir. Entendi. É uma perspectiva forte mesmo. Então, vamos ver algumas dessas leis, dessas estratégias na prática. Por onde a gente começa? E tá pela diligência. O livro dá bastante destaque para isso. Diz que é um segredo-chave, mas que muita gente entende errado. Salomão teria dito algo tipo: quem é diligente, competente no trabalho, acaba se destacando, né? Chega a trabalhar para gente importante. Dirigência. A gente logo pensa em trabalhar duro, né? Suar a camisa. Mas parece que a visão do livro é um pouco mais elaborada, não é? Muito mais. A definição que o Scott monta a partir dos provérbios é, bem específica. Vale a pena prestar atenção. Ele fala assim: uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado de forma honesta e sem atrasos, com competência e eficácia. Uau! De modo a alcançar um resultado puro e dentro do mais alto nível de excelência. Percebe? Não é só força bruta. É esforço inteligente. Inteligente, planejado. Criativo, honesto, eficaz. É um pacote completo. Nossa, essa definição é quase um projeto. Persistência criativa, esforço inteligente, muda totalmente a ideia de só baixar a cabeça e ralar. E o livro diz que isso é raro. Mas por quê? Parece tão lógico querer ser eficaz? Pois é, o autor diz que é raro. Talvez menos de uma pessoa em 1000 pratique isso de verdade, justamente porque vai contra umas tendências nossas, né? A busca pelo prazer imediato, o caminho mais fácil. Ah, sim. A lei do menor esforço. Exato. Exige disciplina, visão de longo prazo. Nem sempre é fácil. Ele até conta um exemplo dele da época do treinamento militar, o ROTC. O pelotão dele decidiu treinar mais horas por conta própria, focar em manobras que os outros deixavam de lado.
Não era o caminho mais fácil, óbvio, mas foi essa diligência extra, essa mistura de esforço com inteligência, que fez eles ganharem a competição, mesmo não sendo os favoritos. Faz todo sentido. É o famoso trabalhar de forma mais inteligente, levado a sério mesmo. E quais seriam as recompensas dessa diligência? Segundo o livro, o que Provérbios diz? Olha, são várias e bem práticas. O livro lista ter vantagem garantida nos planos, como se o planejamento diligente já fosse meio caminho andado, sabe? Ter controle da situação em vez de ser controlado, uma satisfação real, profunda, o respeito de gente importante, ter as necessidades supridas, ver o sucesso crescer aos poucos, sabe? Não por sorte, mas por causa desse esforço pensado. Construído, né? Isso. E claro, a lucratividade. Todo trabalho diligente, mesmo pequeno, parece que tende a dar algum fruto. E o contrário, a falta de diligência. Quais as consequências? O quadro é meio Sombrio, baseado também nos provérbios, né? desvantagem constante, viver à mercê das circunstâncias, dos outros, desejos que nunca se realizam, falta de sabedoria prática, perda de bens, de oportunidades Nossa. e muito esforço jogado fora por falta de inteligência na execução de planejamento. O texto sugere que a raiz disso é o que chama de preguiça inata, que estaria ligada a egoísmo, arrogância, achar que não precisa se esforçar tanto, ignorância e irresponsabilidade, coisas que Salomão chamaria de insensatez. Entendi. Então, cultivar a diligência seria uma luta consciente contra isso. Exatamente. Uma batalha diária, talvez. Ok, então essa diligência é chave, essa mistura de esforço inteligente e persistência. Mas fico pensando, se a pessoa não souber onde aplicar essa energia toda, pode acabar correndo em círculos, né? Como entra a direção, o propósito nisso? Perfeito. É a conexão perfeita para o próximo ponto que o livro aborda com força. Visão e esperança. São apresentados quase como um motor, um sistema de propulsão pessoal. Visão e esperança? A visão dá a direção, o mapa. E a esperança é o combustível para continuar, sabe? Especialmente quando fica difícil. Visão e esperança. Ainda sou um pouco abstrato para mim. Como o livro define isso de forma mais concreta, seguindo a linha da diligência? Define de um jeito bem concreto, sim. A visão, na interpretação do Scott, não é um sonho vago, um desejo no ar. A definição é assim: um objetivo preciso, definido claramente com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Ah, bem específico. É quase um plano de projeto para a vida ou para uma meta específica. Pensa num mapa bem detalhado mesmo, não só o X do destino. Tem um provérbio forte que ele cita que diz que a falta dessa visão clara leva as pessoas à ruína, à desordem. Um mapa detalhado, gostei disso. Deixa a visão mais palpável. E o livro dá exemplos de gente que usou isso? Vários. Cita figuras como Thomas Edison, que tinha pouca educação formal, mas tinha visões muito claras para as invenções. John D. Rockefeller, que visualizou o império do petróleo lá no começo. Helen Keller, superando limitações físicas enormes com uma visão clara. Ray Kroc, do McDonald's, que enxergou o potencial global. Uau! O livro até propõe um processo, o mapeamento da visão, que é basicamente pegar o sonho grande, quebrar em metas menores, depois em passos práticos e aí em tarefas com prazo, diárias, semanais. Tipo, transformar a vontade num projeto gerenciável. Exato. Ele conta que fez isso com a filha de 11 anos para o time de softball. Elas saíram do último lugar para serem campeãs invictas, só com esse processo. Incrível como um método pode mudar tanto. E a esperança? Como ela entra aí? É só ter fé que vai dar certo? Não bem fé no sentido vago. A definição de esperança que o livro traz também é bem prática, alinhada com a visão. É assim, uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Bem fundamentada e segura. Isso.
Essa segurança vem justamente da visão clara, do plano detalhado. Quando você tem um mapa, a visão, e começa a andar, a dar os passos do plano, a ver progresso, isso alimenta a esperança. Ah, entendi. Cada vitória pequena reforça a crença de que o objetivo final é possível, cria um ciclo positivo que o autor chama de combustível perpétuo. Faz sentido. A esperança não é passiva, ela é alimentada pela ação na direção da visão. Mas e quando as coisas demoram ou dão errado no meio do caminho? Como é que se mantém essa esperança? Aí vem um alerta importante, também de Provérbios. A esperança adiada deixa doente o coração. Quer dizer, quando a pessoa tem a visão, mas não age com consistência, ou os resultados demoram demais sem um plano claro, a esperança vai diminuindo. Murcha, né? Exato. Leva a desmotivação, perda de energia, de criatividade e pode acabar em desistência. O autor mesmo conta dos empregos que perdeu por falta dessa clareza e persistência. Cita o Henry Ford, que teve a visão frustrada na primeira empresa, mas persistiu e conseguiu depois. Uhum. E essa dinâmica da esperança adiada, ele aplica até em relacionamentos. Cita pesquisas do Dr. Gary Smalley sobre como expectativas não atendidas, necessidades não ditas, podem adoecer um casamento, por exemplo. Interessante essa conexão com relacionamentos. Mostra que não é só para negócio, né? Não mesmo, mas a chave está na segunda parte daquele provérbio, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Ou seja, quando a visão é clara, o plano é seguido com diligência, a esperança se mantém. A realização do objetivo traz uma satisfação enorme, uma vitalidade. É a recompensa do processo. Diligência, visão, esperança. Faz sentido como um motor interno. Mas a gente raramente faz coisas grandes sozinho, né? O livro fala de colaboração, de outras pessoas. Sim, e é central. O próximo tema-chave é justamente o das parcerias eficientes, apresentadas como o grande acelerador. Acelerador. A ideia tirada de Provérbios é que buscar conselhos e formar boas parcerias é crucial para ter sucesso mais rápido e com menos risco. Tem um provérbio que diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas dão certo com muitos conselheiros. Conselheiros, parceiros. O que o livro quer dizer com isso? É só sócio-empresa? Não, a definição é bem mais ampla. É assim, alguém que, na hora em que precisamos, pode oferecer conselhos, advertências, sabedoria ou qualquer tipo de ajuda prática na conquista de um projeto, meta ou sonho específico. Ah, bem abrangente. Pode ser um sócio, sim, mas também o cônjuge, um amigo, um mentor, um colega, um consultor, até um autor pelo livro dele. O ponto crucial que o livro levanta é: Salomão sugeriria buscar esses conselhos antes de começar algo importante. Antes, não só quando a coisa aperta. Exato. A gente tende a procurar ajuda só na crise, né? A sugestão aqui é buscar antes. Mas isso vai contra o orgulho às vezes, né? Querer mostrar que a gente dá conta sozinho. Totalmente. E o livro aponta as consequências de ir sozinho ou ignorar bons conselhos. De novo, baseado em provérbios. Planos que não dão certo, quedas inesperadas, prejuízo financeiro, até vergonha. O próprio Scott admite que perdeu muito dinheiro em investimentos por achar que sabia mais que os conselheiros. E as recompensas de buscar as parcerias certas? São o outro lado da moeda. Maior chance de realizar os planos, menos risco de fracasso, mais segurança, estabilidade. Na multidão de conselheiros, há segurança, diz um provérbio. Ajuda prática na dificuldade. Tipo, melhor 2 do que 1. Isso, Eclesiastes. Porque se um cair, o outro levanta o companheiro. E até para vencer desafios maiores. Com bons conselhos, faça guerra. O autor conta uma história de como um sócio novo salvou a empresa deles de uma crise feia causada por um parceiro anterior que, bom, não foi parceiro. Mas aí tem um pulo do gato, né? Escolher os parceiros certos. Porque nem todo conselho é bom, nem toda parceria ajuda. Como o livro lida com isso? Esse é um ponto crítico mesmo. O livro dá um alerta forte, baseado num provérbio que compara confiar em alguém desonesto na dificuldade a ter um dente quebrado ou um pé torcido. Nossa, quer dizer, só piora. Exato. A escolha é fundamental.
O texto até lista 7 fatores de risco para a gente observar ou avaliar parceiros ou conselheiros. Quer ouvir? Opa, com certeza. Um checklist de cuidado. Quase isso. Primeiro, falta de integridade. E não é só roubar dinheiro, é roubar confiança, tempo, ideias. Entendi. Segundo, pavio curto ou rancor. Gente raivosa é instável. Terceiro, insensatez. Falta de bom senso, tomar decisão boba atrás de decisão boba. Uhum. Quarto, promessas de ganho fácil. Desconfiar de quem oferece muito por pouco. Quinto, bajulação. Elogio demais falso para manipular. Sexto, fofoca ou exagero. Quem não guarda segredo ou distorce tudo não é confiável. E sétimo, menosprezo por regras. Gente que se acha acima da lei, da ética, dos acordos. Uau, é uma lista e tanto de bandeiras vermelhas. E para escolher os bons, tem critérios também? Tem sim. Integridade é o número 1, inegociável. Depois, olhar o histórico da pessoa, os resultados. Buscar gente que complementa suas habilidades, né? Não adianta dois iguais. Verificar o comprometimento real com o projeto e, claro, se os valores e a visão batem. Integridade acima de tudo, faz todo sentido. Agora, falando nessas interações humanas, tem um tema que o livro toca que me parece universalmente difícil: lidar com crítica. Ninguém gosta, né? Praticamente ninguém. O autor conta que pergunta isso nas palestras e a resposta é quase unânime. O pessoal odeia a crítica, guarda a mágoa antiga. Normal, né? Dói. Dói. Mas aí vem a visão surpreendente que ele tira de Salomão. Um provérbio que diz algo tipo: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Repreensão franca melhor que amor encoberto. Como assim? Parece o contrário do que a gente sente. A interpretação do livro é que a gente deveria ver a crítica honesta não como ataque, sabe? Mas como um presente valioso, talvez meio mal embrulhado. O amor encoberto seria aquela pessoa que vê o erro, mas fica quieta, por medo de magoar ou, sei lá, indiferença. A repreensão franca, mesmo doendo, pode ter ali uma verdade útil, uma chance de crescer que o silêncio nos nega. É como se a crítica fosse uma forma dura, mas real de cuidado. Uma forma dura de cuidado, caramba. É uma virada de chave na cabeça. Precisa de muita maturidade para ver assim. O livro dá exemplo de como isso funcionaria. Dá. O autor conta uma história dele mesmo, bem marcante. Ele escreveu um roteiro para a TV, estava todo orgulhoso. Aí o chefe leu e falou: tá bom, Steven, mas falta um gancho. E A primeira reação dele foi frustração, defesa. Mas ele lembrou dessa ideia da repreensão franca. Em vez de brigar, ele perguntou para o chefe: o que você quer dizer com gancho? boa pergunta. O chefe explicou, deu a direção, e daquela crítica que doeu, nasceu um gancho publicitário que rendeu milhões em vendas. Ele fala que a crítica foi literalmente um cheque de milhões, mas ele teve que escolher receber assim. Que história. Mostra o potencial que tem numa crítica bem recebida. Mas e o contrário? O que acontece quando a gente reage mal na defensiva? O livro, de novo citando Provérbios, lista umas consequências bem sérias para quem rejeita a correção ou reage com raiva. Diz que é como odiar a si mesmo, porque você se impede de crescer. Forte isso. Fala em caminhar para a ruína por teimosia, se desviar do caminho da vida, enfrentar destruição de repente, atrair pobreza, vergonha e, no fim, agir com estupidez por não aprender com o que apontam. Pesado mesmo. E os benefícios de responder bem? Além do cheque de milhões, no caso do autor? Os benefícios listados são fortes também. Levar uma vida mais produtiva, mais significativa, adquirir conhecimento, sabedoria, que Salomão dizia valer mais que ouro, né? Encontrar felicidade, honra e ficar mais perspicaz. Aquela ideia do ferro com ferro se afia. O amigo, o crítico honesto te deixa melhor. Certo. Mas como responder bem na prática? Na hora que a crítica vem e o sangue sobe. O livro dá um passo a passo? Sim, ele sugere um processo. 3 passos para processar a crítica antes de reagir. Ok, manda aí. Primeiro, considere a fonte.
Quem está criticando? Essa pessoa entende do assunto? Qual a perspectiva dela? Tem boa intenção? Isso já ajuda a filtrar, né? Crítica maldosa, ignorante. Faz sentido. Filtrar a origem. Segundo, avalie a exatidão. Tem alguma verdade ali? Mesmo que esteja exagerado, mal colocado, onde está o grão de ouro de verdade útil naquela crítica? Tentar separar a emoção da informação. Buscar o ouro. Gostei da metáfora. E terceiro, escolha a resposta adequada. Baseado nos passos 1 e 2, decidi como responder. Muitas vezes, a melhor resposta imediata é nenhuma. É pensar, processar. Se tiver ouro, agradecer, mesmo que só por dentro no começo, e usar para melhorar. Não é concordar com tudo, é extrair o valor. Entendi. O autor até diz que na crítica do chefe que demitiu ele achou ouro, percebeu com dor que tinham passado uma imagem de deslealdade sem querer. Uau! Até numa demissão. E sobre fazer críticas? O livro fala algo, porque também não é fácil fazer crítica construtiva. Menciona brevemente. A dica é nunca criticar com raiva, e isso fecha o outro na hora. E recomendo o tal método sanduíche que o Gary Smiley usava muito. Método sanduíche. Começa com um elogio sincero e específico, aí vem a crítica construtiva, o recheio, e termina com mais uma palavra de encorajamento, reafirmando o valor da pessoa. Pão, recheio, pão. Interessante. Isso. E tem um alerta importante de Provérbios. Não perca tempo tentando corrigir ou criticar zombadores. Gente que sempre rejeita conselho. Provavelmente só vai dar briga e frustração. Entendido. Zombadores à parte, a ideia é ser construtivo. Nossa, quanta coisa a gente tirou desses trechos. Recapitulando rápido, a gente desvendou a diligência como esse esforço inteligente e persistente, não só a ralação. Vimos o poder de ter uma visão clara, tipo um mapa, alimentada por uma esperança ativa, real. Exploramos como parcerias bem escolhidas podem acelerar tudo, mas a escolha é chave. E por fim, essa visão desafiadora da crítica como potencial aliada no crescimento. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, se a gente conectar tudo isso, o que surge é um conjunto de princípios que, são antigos, mas tocam em desafios muito humanos, muito atuais. Como manter o foco, a persistência com tanta distração hoje. Diligência. Como definir o que a gente quer mesmo e traçar um caminho. Visão e esperança. Como colaborar bem, escolher com quem a gente se junta. Parcerias. E como lidar com feedback bom ou ruim para continuar aprendendo. Críticas. A proposta do livro, no fundo, é que essa sabedoria antiga pode ser uma espécie de bússola, um kit de ferramentas robusto para a gente navegar a complexidade da vida hoje. Uma bússola, gostei da imagem. E isso me leva a um pensamento final, talvez uma provocação. Hoje, a gente é bombardeado por tanta informação, né? Tanto conselho, tanta fórmula de sucesso, de felicidade. Guru para tudo, método para tudo. É verdade. Uma avalanche. Diante dessa avalanche toda, como é que alguém pode, na prática, discernir a sabedoria de verdade, essa que o livro do Scott diz ter achado nos Provérbios e que teria mudado a vida dele, do mero ruído, das soluções rápidas que muitas vezes não duram? Que tipo de filtro pessoal, sabe? Que critérios a gente poderia criar para buscar e, mais importante, para aplicar um conhecimento que realmente ajude a construir uma vida com mais propósito, mais sucesso, mais satisfação, como o livro propõe? Fica aí a reflexão para cada um.